eu cheguei no final do curso, para escolher no vestibular, eu sempre fui um adepto da justiça. Não importasse como, de que maneira fosse feito, tinha que ser feita a justiça. Aí eu escolhi o direito, mas nesse meio tempo eu tinha que servir o exército, e como eu já estava na faculdade, eu fui oficial do exército em Brasília. Fiz muitas amizades por lá. E quando me formei em direito, eu saí do exército e tinha vontade de seguir uma carreira que me proporcionasse a justiça social. E era o direito do trabalho. Então eu fui nomeado pelo presidente da República, na época Ernesto Geisel, como procurador do trabalho na criação do Tribunal do Paraná, nona região. Então eu comecei em Curitiba, em 1976. Não tinha mais a criação de nenhum tribunal, esse era o último, e eu lá fiquei por 3 anos, quase 4 anos, quando criaram então o Tribunal da 12ª. Como eu sempre gostei muito de Florianópolis, eu liguei ao Procurador-Geral e disse que gostaria de trabalhar em Florianópolis. Ele me atendeu prontamente e logo 6 meses depois da criação do tribunal, a Delegacia do Trabalho, através do Dr. Ayrton, nos ofereceu a sala da qual nós nos instalamos. E eu vim para cá já acolhendo Santa Catarina, Florianópolis e a Procuradoria. E quando eu cheguei aqui, nós já recebemos processo do tribunal, os juízes eram todos de vara, ainda não sabiam como funcionava o tribunal, e eu ajudei porque eu já tinha feito isso no Paraná, aí em Curitiba, que eu comecei lá também. Então, essa minha trajetória, a minha escolha foi a busca da justiça social, que se realizava pelo direito do trabalho. E deu oportunidade de uma cidade que eu gostava muito, que eu passava minhas férias quando ainda não era do Ministério Público, e juntou o útil ao agradável. E aí eu fui, na casualidade da vida, né? Quando passa o cavalo encilhado, você monta. Criou o tribunal, eu estava procurador em Curitiba, gostava de Florianópolis, não tinha ninguém para cá, não havia ainda concurso. Então eu me ofereci e o procurador-geral de então, na época, Dr. Ranor Tales Barbosa da Silva, me ofereceu Santa Catarina. E eu aqui fiquei até ser convocado e promovido para procurador do trabalho de primeira categoria em Brasília. Então, em setembro de 83, eu tive que abandonar um local que eu muito gostei e que fiz tudo por ele para que desse certo. E como deu realmente, hoje eu estou aqui nessa homenagem de inauguração de fotografia, vendo que a Procuradoria hoje é um sucesso e uma das mais destacadas do Brasil. Em 7 de setembro de 83, eu recebi a convocação do Procurador-Geral, imediatamente fui a Brasília, já promovido a procurador de primeira categoria, porque na época era diferente da nomenclatura de hoje, e fui trabalhar em Brasília, né, como procurador lá. Um ano depois, não sei por que cargas d'água, resolveram criar as vagas de subprocurador. 6 vagas de subprocurador, mas 3 e posteriormente 3. E eu estava na lista das 3 primeiras vagas de sub e fui promovido a subprocurador um ano depois de ter saído daqui, em 84, agosto de 84. Então, uma semana de diferença do que eu saí daqui, um ano, eu já era subprocurador. E hoje exerço como subprocurador, já fazem 41 anos, não existe nenhum caso igual, ninguém conseguiu chegar como subprocurador há 41 anos, e hoje, lá em Brasília, eu sou coordenador de uma coordenadoria que atua na área do Ministério Público Custos Leves, ou seja, eu conduzo os colegas para que nos pareceres façam a jurisprudência do Ministério Público junto ao TST. E isso já sou há quase 10 anos, eu estou fazendo isso. E faço com muito prazer e acho que a carreira atendeu toda a minha expectativa naquilo que eu sonhei quando eu tinha meus 18, 20 anos. Hoje eu estou com 72 e aí, daqui a 2 anos farei 50 anos no Ministério Público, não no serviço, no Ministério Público. Claro
que no meu tempo de procurador do trabalho e procurador-chefe de Santa Catarina, tem várias histórias, mas uma delas é muito curiosa, porque o tribunal ainda não tinha atuado em dissídio coletivo de greve, porque eram todos juízes de vara e os juízes de vara não faziam greve, não atendiam os sindicatos na greve. E houve uma greve no interior de Santa Catarina e os juízes pediram que eu fosse lá para atender os sindicatos que estavam naquela localidade. Daí, casualmente, deu tudo certo. Eu me desloquei até lá, conseguimos conciliar lá mesmo, aí eu trouxe o acordo pronto para o tribunal homologar, porque na época o tribunal era outra lei, o tribunal tinha que homologar os acordos provenientes de greve. Então, o que eu achei pitoresco foi que os juízes do tribunal pediram para que o membro do Ministério Público fosse resolver alguma coisa, eles não sendo, na verdade, meu chefe, nenhum deles. E eu, claro que acatei com muito carinho que eu tinha por todos eles, e pela prática que eu já tinha apreendido lá no Paraná, eu já só mexia com isso, inclusive lá, eu consegui solucionar e resolver aquela greve no local e trouxe para o tribunal apenas a homologação. Quer dizer, quem trabalhou fui eu, quem teve o louro da vitória foram os juízes, mas sem nenhuma, com muita alegria e com muita prazer. Uma delas é que nós recebíamos processo físico e recebíamos uma folha de papel rascunho para emitir o parecer por escrito. Levávamos à procuradoria o papel com aquela folha de rascunho dentro e entregávamos a datilógrafa. Não tinha ainda computador, era máquina de datilografia. Até a marca era Hamilton na época. E ele devolveu o processo para confirmar a datilografia, eu assinei e é remetido ao tribunal. E numa sessão do tribunal, um dos juízes, eu não me lembro agora qual foi, pediu para que parasse naquele processo, que ele achou estranho um parecer do Ministério Público. E eu fazia a sessão, fiquei preocupado. Ele disse, como que a Procuradoria tem 2 pareceres no processo? Disse o juiz para o presidente, que era o juiz Rufino, hoje desembargador. E aí ele levou o processo ao juiz, ele olhou o parecer assinado, datilografado, e mostrou a outra folha para os juízes. O que tinha na outra folha? O meu parecer por escrito, repleto de desenho de bonequinho de criança. Aí ele não entendeu, eu digo, não, eu vou explicar. É que a minha filha pequena, eu fazia parecer com ela no colo. Eu provavelmente levantei um momento, ela estava com a folha do parecer e começou a desenhar no parecer. E botou a folha dentro do processo que ela viu para ela botar. Então foram 2 folhas. Aí eles acharam engraçado, riram muito e gostaram dizendo, a minha filha também está te ajudando? Ela tinha 2 anos de idade. Essa foi muito pitoresca, os advogados, todo mundo viu, porque com 2 pareceres no processo. Uma outra foi que, essa um pouco mais séria, houve uma greve numa carbonífera em Criciúma, e era perigosa e os trabalhadores estavam na mina, não queriam sair da mina de carvão. E aí eu liguei ao meu procurador-geral, pedi autorização para ele e me desloquei a Criciúma para tentar tirar os trabalhadores da mina e acabar com a greve para se resolver no tribunal. Eu consegui tirar os trabalhadores da mina, eles não pararam a greve, eu tive que ajuizar o dissídio coletivo e foi julgado no tribunal. Mas o que eu acho de pitoresco é que eu tive que entrar dentro da mina para chamar os trabalhadores, que eles não queriam sair. Parece que a empresa não queria pagar o salário, alguma coisa assim, e estavam revoltados. Eu tive que convencê-los que a Justiça do Trabalho iria resolver a questão. Então, eles acabaram, depois de muito diálogo, acabaram saindo da mina e aí os advogados depois julgaram no tribunal. E a última, que é totalmente incrível, houve uma solenidade no tribunal, eu não me lembro mais do local que era do tribunal, já faz muito tempo, e vieram autoridades de Brasília, me parece, e do governador, isso eu me lembro. E todos tinham na época, 80, 81, carro Opala, era o carro da época, aqueles Opalas preto, placa de bronze. E a nossa procuradoria tinha um Fiat Uno branco, pintado PRT 12ª, bem grande. E quando eu fui entrar, eu fui barrado na entrada da garagem, do estacionamento. Ué, o
que o senhor quer fazer aqui? Aqui é só carro oficial. Eu digo, não, esse é o carro oficial do Ministério Público. E aí eu fiquei tão chateado com isso, que eu coloquei o meu carro ao lado do carro do presidente do tribunal, que eu vi a placa de bronze. E aí quando foram tirar a foto, é uma fila de carro preto e só um Fiat Uno branco ao lado do carro do presidente. E não aparece a PRP. Ninguém entendeu por que aquele carro branco estava lá. Ele disse que aquele lá é o carro oficial da Procuradoria. Ela ainda é pobre, mas está lá o carro no lugar que deve estar, que é sempre à direita do presidente, como é na sessão do tribunal. Então, tem outras histórias, mas eu achei essas que marcaram muito o pitoresco da atuação da Procuradoria, para ver como nós tínhamos que nos envolver em diversas situações que não imaginávamos por ser novo o tribunal e claro que Santa Catarina já era na época e hoje é um estado pujante, que deve dar muito problema para o tribunal para julgar suas ações, né? Tem muita ação, a relação capital-trabalho ela é muito desconcertada em todos os aspectos. Em Santa Catarina, com o número de empresas, e eu li hoje no jornal daqui, hoje, né? Nós estamos no dia 18 de novembro, que foram criadas neste ano mais de 1.100 empresas no estado de Santa Catarina. Então, é um polo ativo econômico muito grande que vai gerar conflitos trabalhistas que o tribunal vai ter que resolver e o Ministério Público está aí para proteger os interesses difusos, coletivos. Como eu disse antes, como eu agora já fui homenageado este ano pelos meus 40 anos, já estou indo para 41 anos de subprocurador. O que ele significa, na verdade? A minha persistência em permanecer na instituição, procurando dar o melhor que eu tenho para que aconteça aquilo que eu sonhei quando garoto, que era a justiça social na área do trabalho. Então, devo me aposentar só na compulsória, porque eu acho que ainda tenho a oferecer, daquele sonho de jovem, ainda a acrescentar ao Ministério Público. Por isso eu consegui chegar aos 40 anos. Alguns colegas talvez pudessem ter chegado, mas se aposentaram, ou cansaram, ou por outros motivos. Eu não, eu continuei persistindo e vou ficar, pretendo, claro, se Deus permitir, até o fim, da onde não tenha mais para ficar na carreira. Bem, de tudo que eu contei até aqui, claro que eu vim de Brasília até aqui, depois que eu recebi o convite, com muito orgulho e muito feliz, por ter sido o primeiro procurador, na casualidade, de ter dado o pontapé inicial para que o Ministério Público hoje se firmasse como uma instituição que é não só no país, mas fundamentalmente em Santa Catarina, né? Hoje a Procuradoria Regional do Trabalho é respeitada não só no seio da sociedade catarinense, mas dentro do Tribunal e dos juízes do trabalho. Nós fazemos um belo trabalho aqui, mas só foi ser possível isso porque nós começamos lá fazendo esse trabalho, ainda que menor, em menos quantidade, em menos propulsão em atingir a sociedade, mas aquilo que nós fizemos foi um trabalho de formiguinha, para que se plantasse hoje o que é o Ministério Público do Trabalho, numa sede maravilhosa dessa, com uma quantidade de procuradores competentes, né, todos concursados, para que pudesse fazer o nosso nome e, inclusive, levar até a Procuradoria-Geral, que é o reflexo, é o espelho do que são todas as procuradorias regionais. Então, eu recebi o convite com muita alegria, muita satisfação, e eu só fiquei triste que eu olhei meu rosto lá e já estou muito velho, perto do que eu era quando eu tinha 31 anos, brincando, né? Mas eu tinha 31 anos quando eu vim para a Procuradoria, ainda era um garoto, hoje já o tempo passa, mas é exatamente isso que faz a memória do Ministério Público. Aqueles que ficam relembram os novos, e os novos vão relembrando aqueles que vão passando e fazendo e deixando a história.